Olá, beleza? Quer qualidade? Quer compromissos? Conhece as lojas Capitão West? Vem pra cá, Capitão West. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão West. Também temos nosso e-mail para contato lojacapitãowest@gmail.com. Vem pra cá, você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão West, poder infinito nas suas mãos. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, Gente que Escreve. Bem-vindos, amigos escritores, a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal sobre o mundo dos escritores. Como sempre, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, capital, eu sou o Rob Gordon. Olá. No programa de hoje temos uma pauta bem interessante e nós vamos começar o programa em 3, 2, 1, vai! Muito bem, Rob, a nossa pauta de hoje é uma pauta de extrema utilidade, vamos dizer assim. Cara, se você falar que a pauta de hoje é de extrema utilidade, é capaz das que as outras verem, então as outras não são tão interessantes assim. Não. Ok, me explico, porque é uma coisa que você pode colocar em prática. Então é uma pauta mais prática. Ela não é uma pauta tão conceitual, não é uma pauta teórica, ela é uma pauta prática. Né, porque isso que a gente vai falar, se você resolver aplicar isso numa história, na maioria das vezes vai funcionar, se você escrever direito. E qual é a pauta de hoje, Rob Gordon? A pauta de hoje é: a sua história obrigatoriamente precisa ter um personagem principal? Na semana passada a gente discutiu o vilão, né? A gente discutiu o vilão porque uma ouvinte mandou um e-mail pra gente perguntando, toda história tem um herói, mas será que não dá pra fazer uma história com um vilão? Mas aí que tá, será que realmente toda história tem um herói? E toda história tem um vilão e que necessariamente é uma pessoa. Pra não dar confusão com o programa da semana passada, que foi herói e vilão, né? Vamos usar o termo técnico nesse comecinho. Toda história precisa ter um protagonista e um antagonista? Sim e não. E essa é a discussão, porque vamos usar alguns exemplos do que a gente quer dizer com isso tudo. Vamos pegar Plantão Médico, certo? ER. Quem é o personagem principal do ER? Rob Gordon. Pra mim é o hospital. É o hospital. Ele é o cenário, todo o bastidor é a razão daquela história acontecer, e tudo acontece por causa do hospital. E sim, mas não é nem só por causa disso, porque assim, se você pegar, por exemplo, eu acho que a sua definição a gente pode estender ela mais um pouco, porque assim, se você pegar, sei lá, Os 12 Condenados. Pra quem não conhece, Os 12 Condenados é um filme de guerra dos anos 60 com Lee Marvin, né? Ali você também pode dizer que tudo acontece por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso não quer dizer que a Segunda Guerra Mundial é o personagem central da história, não. O que a gente está tentando falar aqui é o seguinte: você não tem um personagem... Tudo bem, vamos pegar as primeiras temporadas de Plantão Médico. Você tem ali o Dr. Benton, o Dr. Green, acho que era Doug Ross, não era o nome de George Clooney? O George Clooney. Era Doug Ross, não era? Dr. Você falou Ross. Doug Ross, por alguns segundos eu pensei no Doug Hauser, que era aquela série do Neil Patrick Harris, que ele era um moleque... sim. Ele era um moleque médico gênio com, 17 anos. Então, assim, você tem uns personagens recorrentes, né? Mas você... que dominam um maior tempo de ação, mas você não tem um personagem que é o fio condutor da história. Você tem cada um deles vivendo os seus dilemas, os seus dramas, cada um deles tendo a sua demanda atual de personagem, né? Porque elas vão trocando, porque é uma série, ela tem que ter um dinamismo e tal. Ele resolve um problema aqui, ele tem outro ali na vida pessoal dele pra resolver. Só que assim, você não tem um que é o fio condutor e os outros são paralelos. Não, todos eles são ou paralelos, ou se cruzam tal, mas com o mesmo peso dentro da trama. Você não consegue virar e falar assim, esse aqui que conduz. Não é. Então quem conduz é o hospital. E a prova disso é que eles conseguem, como muitas outras séries americanas que duram muito tempo,
conseguem fazer, eles tiram personagem, eles trocam personagem. Se você chegar, você deve ter temporadas ali de IA que, cara, o elenco da série é totalmente diferente da primeira temporada. E aí eu dou o contraponto, que é o seguinte, você pode falar, não, mas isso é porque é série e tal. Não, vamos dar um exemplo. O Grey's Anatomy, por exemplo, também é uma série de hospital, também é um drama médico, só que ali a série é da Doutora Grey, né? O hospital Sim. onde eles trabalham é só cenário mesmo, é só o background. E os personagens é que importam, é a jornada dela, né? Mas quer ver, vamos dar mais alguns exemplos. Por exemplo, no Iluminado, o hotel, o Overlook Hotel é o personagem principal. Mas ali é diferente, né? Mas ele é o personagem Não, principal. ele é o personagem principal, mas ali eu acho que é diferente porque ele é o personagem principal e não porque você não tem um personagem principal, é porque a função dele na história vai muito além do cenário. Sim, sem dúvida. Então, ela é escrita dessa maneira. Né? Eu acredito que, e até por conta do final, você tem aquela sensação de que o próprio Jack faz parte do hotel. Então, tudo que a gente está vendo é a manifestação do hotel. E desculpa, se você não leu Assistir Iluminado até hoje, foi mal, mas. Eu acho que no livro, inclusive é um pecado que eu tenho que eu não terminei de ler esse livro, porque eu li o Iluminado em, sei lá, uns 4 anos atrás, e foi quando eu tive toda aquela série de problemas, não sei se eu já falei aqui que eu tive depressão e síndrome do pânico, então eu larguei o livro no meio. Mas assim, eu lembro que no livro... E aí ele se trancou num hotel estranho, perdido no interior de São Paulo. Pedi o quarto 237 e fiquei lá. E nunca saiu. Na verdade, o que a gente tá ouvindo agora é a sombra do outro. Pois dá a crônica, hein? Olha lá. O livro, ele deixa muito mais claro que é o hotel. No livro ele assume que ali... Mas ali é o seguinte, né? Ali eu acho que o hotel, então, ele não é, na verdade, ele é o antagonista, né? Vendo aqui agora, se dá pra parar e pensar, o hotel é o antagonista. Eu não sei. Eu sempre senti, isso a gente está sendo extremamente subjetivo aqui, eu sempre senti que o antagonista do Jack fosse o próprio Jack. Porque ele tem dois lados. Sim. Ele tá lutando contra ele mesmo. Sim. Que, se não me engano, acho que eu sempre vi o Jack escritor contra o Jack pai de família. Porque um precisa matar o outro. Os dois não conseguem conviver. É um Jack pequeno demais pros dois, né? Exatamente. Então, eu acho que o antagonista aí é ele mesmo. É a missão dele ser antagonista. O fato de quero escrever um livro, só que eu não consigo ficar em paz pra escrever um livro. Então, inclusive ele tem um drama nosso, né? Que é o drama do quando encontrar o momento certo ou o estado de espírito certo para escrever. Então, eu acho que o hotel, ele é o protagonista, porque tudo que acontece ali, e o final faz o hotel ser um protagonista, né? O final faz com que a gente olhe o hotel de um modo diferente. E assim, vamos falar de Kubrick de novo, assim como eu acredito que o Monolito é o protagonista de 2001. Sabe que eu odeio a palavra monolito, né, cara? Bom... Não, é porque não é monolito, né? É monólito. Eu fui procurar no dicionário. Então, desculpa, monólito... Não, então, mas não dá pra falar monólito, cara. Não dá, é feio, impossível, né? é horrível. Estranho, é horrível, né? Cara. Que bizarro, né? Então, mas o monólito, a gente põe o monóculo e fala monólito. Cara, você põe ali o monolito no Word, o Word já sublinha aquela merda, falando, olha, é monólito, você nunca leu Arthur Clarke e tal. Porra, Word, vai tomar no cu, me deixa em paz, cara. É monolito, o texto é meu, é monolito. Mas enfim, o monolito ou monólito ali eu concordo, ali é. Ele entra em cena, desde o momento que ele entra em cena, as coisas começam a acontecer. Ele é o catalisador. As coisas vão acontecendo por causa dele, em prol dele, e aí quando ele se manifesta, a gente, uau, ele se manifestou. E curioso, né? É a mesma coisa, são dois autores diferentes, mas duas temáticas similares que o Kubrick pegou. Sim. Que é a manifestação de uma força maior que está ali como uma forma física, que de repente ela encontra, ela em persona, ela aparece, ela surge, e de repente pum, caralho! E você vê, os caras precisavam ser necessariamente aqueles personagens? Não, podia ser qualquer personagem naquela situação. Exato. Tanto do Jack quanto do Dave, podia ser qualquer um ali, porque o importante não é a jornada daquela pessoa, é a jornada daquela coisa. E isso vai um pouco só contra o que a gente falou do você tem que criar um personagem antes do mundo, né? Que a gente comentou, acho que no primeiro programa, provavelmente. Mas isso é uma questão de objetivo. Porque se você quer que a jornada seja do seu mundo, aí é diferente.
né? Porque você tem de fato fazer um mundo que por exemplo, Game of Thrones é isso. Game of Thrones não é a jornada de nenhuma das famílias. Então, é um bom exemplo esse, né? Porque eu acho que a maneira mais fácil de você identificar se um filme tem personagem central, um filme não, uma obra, se ela tem personagem central ou não, não estou falando que é uma regra que precisa ser assim, mas é uma maneira muito fácil de identificar. É que nem você tem em Game of Thrones, você tem em Plantão Médico, que a gente falou. Quando você tem uma rotatividade muito grande de personagem, cara, começa. Se você tá vendo uma série, por exemplo, que acontece isso, começa a prestar atenção, que daí você pode virar e falar assim, porra, isso aqui não tem um personagem principal. Talvez ele tenha um personagem principal nesse momento, né? E simplesmente porque a história dele é mais importante, mas ele não é o personagem principal da trama, né? Então essa é uma maneira fácil de identificar. Exatamente. E aí você começa a ver que o personagem, ele é só um agente que vai avançar a história desse mundo. Exatamente. São 10, 12, 20, 70 personagens. Qual é o papel deles narrativo? É catar aquele mundo nas costas e fazer aquele mundo ir em frente. O Senhor dos Anéis também é assim. Star Wars já não é, por exemplo. Star Wars é a família, são os Skywalker. Né? A galáxia é muito distante e tá lá, é só papel de parede, é pano de fundo. Sim. Né? Então, é interessante analisar isso. Por que a gente tá falando isso? Porque é um jeito de criar universos de maneira mais lógica, né? de maneira mais efetiva, porque se você quiser ter uma obra mais multitarefa, você pode ir por esse lado. Você pode criar esse mundo, e aí nesse mundo diversas histórias que não tem nada a ver uma com a outra vão acontecer, mas porque elas alavancam aquele mundo. Eu fiz isso sem querer, Rob, sabia? Com o meu conto A Velha Casa na Colina, que inclusive eu estou escrevendo a segunda parte, né, a segunda visita, tem a cidade de Pedras Caem. Eu fiz o primeiro conto lá, estou escrevendo o segundo que sai no Halloween agora, e eu voltei à cidade. E sempre foi claro para mim, você vê, essa conversa é engraçada, tá abrindo umas coisas. Sempre foi claro para mim que o importante era a cidade, não as pessoas que estão ali. Né? As pessoas que estão ali, elas têm episódios dentro daquela cidade que é uma cidade meio zica. Né? Tem um monte de coisa errada com aquele lugar. E eu vou explorando essas coisas erradas. E é tão interessante porque muda a sua perspectiva. Você não tem que ficar seguindo um cara por 200 páginas. Sim. Não, você segue várias pessoas e aí você pode ter personagens. E aí, olha só, eu acho que isso é extremamente interessante para essa discussão toda de representatividade que tá rolando, né? Porque se você tem uma cidade, um mundo, um universo que cabe qualquer um, aí você pode colocar qualquer um. Você pode pensar em todos os aspectos que você quiser, todos os grupos étnicos, religiosos ou, enfim, raças que você pensar e colocar lá, que você achar relevante, porque de repente aquela história que você tá pensando, ela não cabe a protagonista loirinha, bonitinha, de olhos azuis. Sim. Não, precisa ser aquela personagem meio Grace Jones, sabe? Porradeira, do Conan. Você precisa dela, então ela vai entrar lá. O outro você precisa de um oriental. Então aí é interessante porque esse tipo de pensamento puxa uma pesquisa sobre o assunto para você entender qual é a demanda dessa cultura, desse povo, dessa classe social. Você vai fazer essa pesquisa e você vai ter uma razão para ir além da sua perspectiva imediata de mundo. Que esse é um grande problema, às vezes. O pessoal fala da representatividade, mas sei lá, eu me sinto mal, às vezes, de escrever coisas sobre uma realidade que não é minha. Porque eu posso muito bem cometer erros absurdos. Mas é uma realidade que não é sua, mas que existe, certo? Que existe, claro. Não estou falando que não existe, não estou negando ela. Então, eu acho... esse é o medo que eu tenho. Eu tenho esse medo. E eu acho que é um medo justificável. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero chegar e falar para um cara que, sei lá, que migrou da China para o Brasil, sendo que eu não tenho a menor ideia de como é a viagem da China para o Brasil, que tipo de coisa fez o cara sair da China. Eu teria que ter uma pesquisa, achar alguém que fez isso. Isso denota, né, leva tempo. Então, e nesse ponto eu concordo com você, e assim, eu acrescento o fato de que não tem uma maneira mais delicada de colocar isso. Eu sou preguiçoso pra caralho, cara. Eu não quero fazer a pesquisa. Então, assim, se isso é pessoal meu. Eu quero fazer uma história de um imigrante que veio pro Brasil, como é a viagem. Pra mim vai ser muito mais fácil. Essa é a história que eu quero contar, beleza. Então pra mim vai ser muito mais fácil eu falar, então eu não vou fazer o cara vir da China, cara. Eu vou fazer o cara vir de, sei lá, Júpiter. Porque Júpiter, ninguém sabe que tem Júpiter. Eu coloco aqui e pronto, né? Aí eu não preciso de pesquisa. Então, eu sou uma pessoa, nem sei porque a gente tá falando disso agora, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais facilidade de criar do zero do que de pesquisar o que já existe. Eu me sinto mais
não é seguro, é confortável. Eu acho mais divertido criar do zero. Não, eu te entendo. E a gente tá falando isso por causa da questão de você ter um mundo que é mais forte do que os personagens que ali estão. Me responde uma coisa, caso você tenha lido, porque me ocorreu aqui agora, a gente estava pegando diversos exemplos de histórias que não tem personagem central. Eu não li, mas a minha mulher leu, só que ela não tá aqui agora. Cara, aquele livro da Rowling, aquele que ela lança com pseudônimo, aquele é Morte Súbita, não é um negócio assim? O policial que ela escreveu. Ali não tem um lance, eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito que o personagem central é a cidade, porque é um crime que muda a história da cidade inteira, então ela vai mostrando todos os personagens da cidade e tal. Procede isso? Eu lembro de ter lido algo assim a respeito na época, mas eu não li o livro. Eu não li, mas eu li isso também. É o The Casual Vacancy, que é Morte Súbita. Eu não li, mas eu li a respeito disso e parece que é real. Que é isso mesmo, né? E cara, a gente comentou isso naquele episódio, né? No famoso episódio que tem um dos títulos mais engraçados da gente até agora, né? Aquele sobre a Enterprise e Hogwarts. A gente falou disso. Hogwarts é personagem. É quase como se fosse uma jornada. É que não é a jornada de Hogwarts, porque a jornada do Harry Potter é muito forte. Exatamente. Né? Mas você podia muito bem ali tirar o Harry Potter, que a história meio que se segurava. E ali tem outra semelhança ali, né, com que eu acabei de enxergar aqui agora de Enterprise e Hogwarts, que é o seguinte. O cenário onde se passa tudo, 90% das coisas, em um é Enterprise e no outro é Hogwarts. Ou seja, o negócio ganha quase um status de personagem. Beleza. Sim. Aí vamos afunilar. Aí você tem... Vamos do maior pro menor, aqui da base... o topo da pirâmide em um é o Harry Potter, no outro é o Capitão Kirk. Aliás, outro dia, um parênteses aqui, outro dia uma menina falou pra mim, eu tava conversando com ela sobre Star Trek, e ela falou, o maior identificador de idade de uma pessoa, que ela falou assim, pessoas com mais de 30 anos falam Capitão Kirk, pessoas com menos de 30 anos falam Capitão Kirk. Falei, porra, é verdade, porque quem tem mais de 30 anos via dublado. Então, pra mim é Kirk, cara, pra mim é Kirk. Sempre vai ser Kirk, vai ser Kirk e Spock. Enfim, no topo de uma você tem o Kirk e no outro você tem o Harry Potter. Cara, se você olhar essa pirâmide, ela é igualzinha, porque, qual é a base da pirâmide? Vamos descontar Enterprise e Hogwarts daí, pegar só as pessoas. Né? Você tem, na base da pirâmide, todos os personagens que estão circulando naquele ambiente. Então, assim, em Hogwarts são todos alunos e professores e fantasmas e o que quer que esteja lá. Em Enterprise são todos os tripulantes. Aí, se você subir um degrau, você tem todos os personagens recorrentes, que não são os principais, mas que aparecem e voltam, você sabe o nome. Você tem isso em Star Trek, você tem isso em Harry Potter. Se você subir mais um degrau, você tem os personagens centrais da trama. Que no caso do Harry Potter é ele e todos os amigos dele, que são os mais principais, e isso inclui o Malfoy. E em Enterprise você tem os 7 tripulantes principais, que é Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Chekhov, Scott e Sulu. Cara, aí você tem um negócio que pra mim é a grande semelhança. Se você subir mais um degrau, você não vai pra Kirk e vai pra Harry Potter, não. Você sobe um degrau que você tem o degrau do tripé. Que aí você tem Kirk, Spock, McCoy e do outro lado o Harry Potter... Harry, Rony e a Hermione. E a Hermione. Você tem os dois tripés, cara. É construído no mesmo suporte a coisa. E aí, quando você sobe, você tem o Kirk e o Harry Potter. Porra, então, é muito bacana isso, cara, essa semelhança. Você vê, porra, e é uma ficção científica pura e uma fantasia pura. Pois é. E aí você vê que essa necessidade do personagem ter aquele protagonista que vai carregar tudo, ela depende única e exclusivamente do tipo de livro que você quer. Mas assim, a gente mantém o que a gente falou a respeito se você vai criar um mundo, especialmente um mundo de fantasia, e a jornada é do seu personagem, ele tem que ser mais interessante do que o mundo onde ele tá. Sim. Você tem que ter isso muito claro, que é entender a natureza da sua obra. Você tem que entender quem é o foco. É o mundo, são os dois, né? É o mundo e o personagem, os dois estão indo juntos, então tem o elemento de salvar o mundo ou de transformar o mundo, que isso é um elemento muito poderoso. A transformação do mundo. Por exemplo, Avatar. Pandora muda também lá no final, na hora que Pandora resolve ajudar, quando Eia resolve ajudar e mandar os bichos pra pegar pra matar lá os humanos, cara, aquilo é fantástico, porque o Jake Sully fez ele promoveu a mudança daquele mundo em conjunto com o mundo. Então, naquele momento, a jornada deixa de ser do Jake Sully e vira a jornada de Pandora. Sim. Tanto que, qual é o final do filme? Ele se torna um com Pandora.
Ele é aceito pelo mundo que ele transformou. Olha que isso. É clichê o caramba, mas aprende. Faz igual Cameron, depois vem encher o saco. Tá? Mas isso que você falou, se a sua história é do herói, é do personagem, o personagem tem que ser mais interessante que o mundo. Porra, eu concordo isso 100%. Só que o oposto não é verdadeiro, porque se a sua história é sobre o mundo, ele não tem que ser mais interessante que todos os personagens. Cara, nesse ponto aí é mais difícil. Você tem que ter... Sua história são 12 personagens. Cara, pelo menos aí uns 10 tem que ser muito interessantes. Não foi nesse sentido que eu falei. Não. De relevância. Eu tô acrescentando, só que o oposto não é verdadeiro. Né? Porra, então eu vou fazer uma história sobre o mundo, meu mundo tem que ser interessante, eu posso botar, sei lá, 2, 3 caras ao acaso ali. Não, os seus personagens, eles têm que ser interessantes, né? Porque senão o seu mundo vai ficar desinteressante. O seu mundo é do caralho, é um puta de um conceito, é uma puta ideia bem construída, só que aí você põe os caras que não sabem usar esse mundo. Porque é o seguinte, esses personagens, eles são um reflexo desse mundo, né? E é a grande coisa que faz o Martin ser tão idolatrado como ele é, né? O Westeros é um mundo fantástico, que inclusive toda a questão com os White Walkers e tudo, faz com que você tenha umas demandas muito maiores do que qualquer personagem ali, mas ele faz com que os personagens mantenham o mundo interessante. Mundo nenhum segura, senão você vai escrever um guia turístico para um mundo que não existe, né? E ninguém vai poder visitar, então não adianta. Então assim, só deixando mais claro o que eu falei, é no sentido de que o mundo, a demanda do mundo, essa jornada, esse processo de transformação pelo qual o seu mundo vai passar, aí sim eu digo, ele tem que ser mais interessante que o processo de transformação do personagem. Porque o personagem, ele pode ter jornadas mais curtas. Você pode ter 3 personagens que vão acompanhar esse mundo inteiro. Quer um exemplo? Saindo de Game of Thrones? A Fundação. Melhor livro do Asimov. Você tem... Porra, puta exemplo. A Fundação se passa durante milhares de anos e você tem personagens que atuaram em momentos pontuais desse mundo, né? Então, olha que louco. Personagem nenhum vai segurar aquilo ali, porque o personagem vai morrer. Não, e assim, porra, o que eu acho genial é que assim, né, ele tem uma história, aí ele conta aquela história pra você durante 40, 50, 60 páginas, acaba aquela história, né, e ele nunca acaba, né, ele só diz como ela vai acabar, né, ele nunca conclui totalmente, ele deixa claro como vai acabar, você entende, você não precisa mais ver. E aí ele pula 180 anos. Aí começa uma outra história, é no mesmo mundo, você sente a transformação da história anterior no mundo, e cara, começa do zero, resetou, né? Personagens novos, eles podem até citar um personagem de outra história, porque o cara fez algo muito importante, ele é lembrado e tal, mas cara, porra, puta exemplo que você achou aí, puta exemplo. E aí você tem a linha condutora da Fundação, na verdade são 2 linhas, 2 coisas que conduzem a história. Um é o segredo da Fundação em si, e o outro é o Harry Seldon. Porque o que o Harry Seldon faz com a caixinha dele, que eu acho aquilo brilhante, uma das coisas fantásticas da ideia do Asimov, de ter aquelas mensagens que vão se abrindo na hora certa. Que são os fios condutores, né? Cara, aquilo é maravilhoso. Então você tem essas 2 coisas, é você descobrir o destino da Fundação. Olha, veja só, não é o destino de um personagem, é o destino da Fundação, assim como o destino da Enterprise. É o destino de uma sociedade, né? Exatamente, que inclusive cai, né? Porque o primeiro Império Galáctico se quebra. O Harry prevê, o Império quebra e o que sobra é o que vai deixar a história interessante. Então, olha isso que legal. Você tem um dos grandes clássicos da ficção científica com personagem pra caramba. Eu lembro do nome de 2. Acho que eu lembro do Golan Trevize e... Eu não vou lembrar. Do Golan Trevize. E do Harry Seldon. Eu lembro, e do cara que... Enfim, eu lembro de alguns, assim, de descrições. Eu lembro de... Olha só, lembro de quem são os caras. Tem tanto personagem, não dá pra lembrar todos os nomes. Eu lembro o que os caras fizeram, quem são eles e por que eles foram. Eu lembro do Mulo, né? Porque o Mulo é fundamental na história toda. Mas olha isso. Você tem mais de um milênio, uma mesma história que te leva a uma conclusão fantástica sobre o universo naquele momento, sobre o desenvolvimento da raça humana naquele ponto, e é muito louco. Então, o que é aquilo? É a história da galáxia. Não é a história do Jack Sparrow, não, é a história da galáxia. Sim. Então, é uma coisa fantástica porque dá pra fazer, mas é difícil pra caralho. Mas dá pra fazer. E às vezes eu sinto que esse tipo de história transforma... Às vezes eu acredito que esse tipo de história, ele cria aquela sensação fantástica na gente que a gente nunca esquece, sabe? Porque você tem muito mais do que uma pessoa que quer namorar com a outra. Você começa a ter uma sensação, né? Você chega no meio de uma fundação, por exemplo, você vira e fala assim, porra, é diferente do, porra, que história bacana e tal.
né? E não são excludentes, você pode achar que a história é bacana e tal, mas você tem uma sensação que pra mim é um negócio que é impagável quando você lê que assim, especialmente fantasia e ficção, você lê e fala assim, meu, que coisa grande, cara, que universo grande que tá aqui dentro, cara, é muito grande, né? Porra, pra mim, até como, especialmente como leitor, pra mim isso é recompensador demais, cara. E é isso, a questão do escopo, né? Quando você consegue dar mais para o leitor do que uma simples troca de ideias. Você tem uma troca de ideias que está construindo para algo. Sim. E aí isso vai muito além da jornada do herói, e aí que eu acho interessante que a jornada do herói ela é limitada, né? Ela é limitada porque o herói completa a jornada, encontra o objeto do desejo dele e volta para o mundo original dele e teoricamente, né, de acordo com o Campbell, ele transforma esse mundo com esse conhecimento ou item ou seja lá o que for que ele trouxe de volta. Uhum. Quando você vai por essa linha de pensamento, os personagens eles estão executando coisas que vão afetar a vida de gente lá na frente, Sim. que vai transformar muito mais do que a vida deles. A vida deles, ela passa... A função é outra, sabe? A função desse personagem, ela é quase, como eu falei há pouco, é um reflexo. Ele existe por tudo aquilo que aquele mundo foi até aquele momento e ele existe porque aquele mundo tem que mudar. Sim. Porque ele é o agente da transformação. Só que a transformação acabou, pra ele acabou. Ponto, passa. É o que você falou. Aí na fundação volta 500 anos depois, aí tem outro cara em outro lugar na galáxia, o Império caiu e pronto. E o Asimov não vai te contar tintim por tintim. Ele te conta, ele te dá um outline. Ó, aconteceu tudo isso aqui. Ó. Aí o mais engraçado é que tem um elemento em comum do Asimov com o Douglas Adams, claro que o Adams pegou do Asimov, que é a questão do, olha, você quer saber mais sobre isso? Leia na Enciclopédia Galáctica. Sim. Ou leia no seu Guia do Mochileiro, que você não tem! O negócio da Enciclopédia Galáctica, do Guia do Mochileiro, cara, é chupado totalmente do Fundação, cara. Quando eu li Fundação, eu tava na página 10 e falei, porra, o cara tirou a ideia daqui, certeza. Não tem como não ter sido. Sim. E fez bem, né? Não, fez muito bem, não tô desmerecendo. Foi uma cópia bacana, né? Foi uma inspiração legal. Eu não acho ruim, mas, porra, você vê, os dois. E o mochileiro já não é um mundo. O mochileiro são aqueles caras. É. As piadas acontecem com eles. As piadas acontecem com o Arthur. Se não tiver o Arthur, as piadas não entram. Né? Precisa ter aquele núcleo ali. A história depende deles. Embora você tenha um mundo fabuloso. Sim. Só que eu acho que a coisa ali é diferente, porque no Mochileiro, a minha impressão é de que, como o Arthur não conhece aquele mundo, ele tá mostrando pra gente um monte de coisas legais e a gente tá como... Ele é nossos olhos. Exatamente. Então, a gente tá com a visão de alguém que nunca andou ali, né? A gente tá meio que conhecendo aquele lugar. Então é meio que um passeio turístico. É um tour. Não é uma história que você tá vivendo. É um tour. E é um tour divertido pra caralho, né? Sim, eu gosto muito. Eu gosto bastante. Pois é. Mas enfim, você vê como tem exemplos e como tem coisas que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de construção e, no fim das contas, ter uma história tão interessante quanto uma grande jornada de um herói fantástico que você criou. Deixa eu dar um outro exemplo disso, que é o seguinte. Uma vez me fui chamado para produzir um curta-metragem aqui em Hollywood. Aí eu cheguei pro diretor, que também era o diretor de fotografia. Ele ia dirigir e fotografar. Aí eu falei pra ele, sobre o que é a sua história? Não, é uma... A gente vai fazer os primeiros 10 minutos de uma história sobre essa menina que ela encontra uma mensagem numa máquina de escrever velha da avó dela e uns caras vão atrás dela e tem um segredo por trás dessa mensagem. E eu, legal, sobre o que é a sua história? Não, então, tem essa menina, ok. O que acontece? Não, e aí tem esse mistério. Tá, então o mistério é o que importa, não é ela. Não sei, veja bem. Eu falei, então, mas você quer escrever, você quer fazer um vídeo, um filme fechado? Você quer fazer um curta que tenha começo, meio e fim? Ah, não, é isso que eu quero. Aí chegou o roteiro. O roteiro não tinha, era só um começo. Não tinha nem meio, nem fim. Aí eu voltei pro cara. Falei, então, você quer que eu produza? Eu vou repetir a pergunta. Sobre o que é a sua história? Que história você quer contar? Você quer contar uma história sobre essa menina, sobre essa mensagem, ou sobre o mistério que envolve essa mensagem? Porque aqui nesse roteiro não tá contando nenhuma, né? Não conta nenhuma. Olha, a menina chega, ela mexe nas coisas na caixinha da avó dela, ela encontra a mensagem. Quando ela acorda, tem um cara sentado no quarto, que sabe tudo sobre ela. Aí ela tenta fugir, ela é sequestrada, ela vai pra uma loja. Tem um Mexican standoff, aquele negócio que fica 3 caras um apontando a arma pro outro. Todo mundo atira, todo mundo morre, e a menina foge. Pronto, essa história. Eu falei, isso não é história. Isso não tem começo, isso não tem meio, isso não tem fim. O cara ficou puto. Eu falei, olha, você quer que eu conte que eu te ajude a contar essa história? Eu preciso que você saiba qual é essa história, qual é o objetivo
objetivo dela. Então, isso tem tudo a ver com essa conversa de hoje, porque se você não souber dizer para alguém qual é o ponto da sua história, o que é mais importante na sua história, você ainda não está pronto para escrever essa história. Sim, exatamente. Você ainda não sabe o que você vai escrever. Você pode, por outro lado, você pode e deve, se for o seu caminho, escrever um rascunho. Escreve, vê o que sai e avalia, seja crítico o suficiente para falar, ok, tá funcionando? Se você sentir que tá faltando alguma coisa, e eu tenho certeza, quase certeza que vai, provavelmente é porque você ainda não sabe qual é o fio condutor, qual é o seu, quem é mais importante na sua história. E assim, isso não quer dizer, caso alguém que esteja ouvindo tenha passado por isso, cara, isso não quer dizer que sua história é ruim, não. De maneira alguma, não. A sua história, ela simplesmente ainda está verde, deixa ela amadurecer um pouco mais. Você precisa dar mais uns 2 passos. Lembre-se sempre do seguinte, histórias e frutas, cara, quando estão verdes são azedas, né? Não rola, né? O princípio é o mesmo, então tem que estar madura para começar a consumir como escritor. Mas é fruto ou é maçã? Quê? É fruto ou é maçã? Como assim? Tá, você não pegou, fiz uma referência a Rob Gordiano e você não pegou. Porra, eu não tava lembro. lendo outro dia uma crônica do Rob, que era a serpente no paraíso discutindo com Deus. Então, peraí, em minha defesa, eu vou dizer que você até tweetou isso, né? Você tava lendo isso. Cara, esse texto tem tipo uns 4 anos, cara. Porra. O que eu vou fazer? Eu não vou lembrar. Eu pus o link tá no episódio passado, tá aí de novo, pra você ler todas as crônicas do Rob. Então, eu vi o link, mas eu não vou clicar, porque, porra, eu tô com 40 anos, cara, porra, eu tô velho e tal, eu tenho tanta coisa pra ler. Eu vou ficar lendo Rob Gordon, cara, eu vou ler coisa boa. Vai ler. Vou ler Rob Gordon? Pô, eu começo, o texto do cara é ruim, eu já sei como termina. Porra. Não começa assim, Deus, é o Adão na linha 2, né? E nem, não tem nem o Adão, porque o Adão não existe ainda. Então não tem o primeiro telefonema. Mas aí ele fica nessa discussão da serpente com Deus. Não, mas tem a maçã, não é fruto. Não, mas a maçã não é fruto, não é maçã. Eu gosto desse texto, cara. Esse texto, sabe por que eu gosto dele? Porque ele foi um dos únicos, tem uns 2 ou 3 do Adão que eu consegui mudar, que eu consegui fazer uma estrutura de texto diferente. Essa é a estrutura até parecida, porque tem o diálogo e tal. Tem um que também é quase um prequel do Adão, que eu fiz questão de fazer só com o narrador, ele não tem diálogo. Que é pra dar um refresco, sabe? Porque eu falo, porra, todo é igual, todo é diálogo. E eu gosto de fazer, mas, porra, às vezes você quer fazer algo diferente, né? E esse, no Adão é muito difícil fazer algo diferente. Porque o Adão, ele é um universo meio engessado. Eu criei ele como universo meio engessado, então nesse aí eu consegui fazer algo diferente. Eu achei curioso que aquele post, aquela crônica, ela é patrocinada, né, lá no site, e você conseguiu jogar eu só fui perceber que era um patrocínio quando tava o anúncio dos caras lá embaixo. Mas você conseguiu colocar de um jeito bem, bem sutil, assim, não deu pra perceber. Isso pra mim é regra, né, quando eu faço publi editorial, cara, que eu faço, faz tempo que eu não faço, mas fiz bastante, né? O texto, você não tem que usar o texto para vender o produto, né, cara? Você tem que usar o texto para vender o conceito. E aí o cara lê, porra, eu gostei do texto, independente do texto ter sido pago por um produto ou não, né? Com certeza. É um bom texto independente, mas enfim. Então, o Gente que Escreve volta já. Voltamos agora com Gente que Escreve. Nesse segundo bloco nós vamos ler um e-mail de um ouvinte que mandou pra gente aqui, que eu acho que é uma pauta extremamente interessante, quero discutir isso com o Barreto. O e-mail quem mandou foi o Mitch tá Souza. Vendo? Eu mandei os e-mails pro Rob. Ele não pode mais reclamar, estou mandando todos os e-mails pra ele. Tá? Inclusive o e-mail do Mitch Souza. Vai, lê. Mas isso não impede vocês de mandarem e-mails pro Fábio Barreto falando pra ele mandar os e-mails pra mim. Mandem. A cada 20 e-mails que o Barreto receber com isso, eu faço uma crônica nova. Vamos fazer um programa de milhagem. Tá, vamos fazer pro outro lado. Se você mandou um e-mail que estava endereçado ao Rob e que falou do Rob, e o Rob não te respondeu, você me avisa, porque eu vou encher o saco desse anão de jardim. Pra ele responder, porque ele faz uma frescura que ele não recebe os e-mails e ele não responde quando ele recebe. Eu vou responder esse aqui pessoalmente. E-mail do Vamos lá. Oi Barretão, oi Rob, tudo bom? Na opinião de vocês, o quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do escritor? Do eu escritor, isso. A cada aula que assisto, me sinto mais burro do que a anterior, apesar de acontecer algumas ideias legais. Daí depois ele reclama do áudio do meu coiso. Mitch,
Primeiro, vamos só resolver o problema do áudio. É o seguinte, o meu notebook, né, quando eu comprei o notebook, eu nem percebi isso. Depois eu descobri só que o meu fone de ouvido, esse notebook ele não tem entrada para fone normal, ele só tem entrada para USB. Cara, eu rodei a cidade atrás de um fone USB bom e não encontrei. Não foi nem uma vontade, eu comprei 2, e eu chegava aqui, eu testava com o Barreto é testemunha, ficava uma bosta, né? Mas eu juro que vou tentar resolver isso da melhor forma possível. Mas enquanto eles têm o grilo. E olha, gente, vamos lá. Já que às vezes pedir algumas coisas ajuda, se alguém aí tiver um fone sobrando, morar em São Paulo, dá de presente pro Rob. Porque, não, eu fiquei até sem graça, que ele coloca aqui, eu ouço de fones e tem que colocar o volume no talo, e como o Rob ainda não tem microfone, ó, tá vendo? Ele acompanha o meu drama, ele sabe que eu tô atrás. Por conta de estar no volume máximo, cada fonema que ele pronuncia faz cócegas no meu cérebro. Pô, eu fiquei até emocionado com isso. Cara, cócegas no cérebro. Porra, Não, mas o Baroni já deu uma acertada nisso, porque basicamente, por causa do nosso esquema de gravação, o Rob basicamente está gritando pro computador dele. Então você imagina um anão de jardim gritando pro seu computador, né? Um clip art assim, ele gritando. E no meu caso, você imagina um gigante retardado falando cochichando. Então a minha voz fica baixinha e a voz do Rob parece que o Odin apareceu na tela. E o problema não é nem que eu... Cara, eu não tô nem gritando pro computador, é que você que me conhece, você sabe, esse é meu tom normal, eu falo alto. Sim, mas né? o seu E eu não consigo me controlar, disso. Não adianta, eu não consigo me controlar. O seu computador é feito para pessoas normais, não para descendentes de italianos malucos. Cara, eu quase derrubo esse computador, que ele fica aqui no braço do sofá. Eu já quase derrubei esse computador umas 4 vezes, que eu fico gesticulando que nem um louco aqui. Eu sei. Eu sou mesmo. Mas enfim, se alguém aí tiver um fone sobrando, o Rob aceita, tá? O programa agradece. Mas enfim, vamos lá. A pergunta do Sr. Mitch Souza. Vamos lá, ó. Então a pergunta dele, repassando aqui. O quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do eu escritor? Eu, a cada aula que assisto, me sinto mais burro do que o anterior, apesar de acontecer algumas ideias legais. Eu acho que antes da gente começar a responder, tem que deixar bem claro que tem 2 tipos de estudo de literatura, você não diz qual você está falando aqui, né? O primeiro é aquele estudo da literatura do colegial, que você estuda os mestres e tal, né? Literatura portuguesa, literatura brasileira do século XIX. Esse é um, né? E o outro é o estudo de literatura, que eu acredito que seja isso que você está falando, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, que é bater papo sobre técnica, sobre escrever em si. Que é aprender a escrever, né? Exatamente. Então, eu acho que é disso que você está falando, então vamos em frente com isso. Antes do Barreto falar, o Barreto tem muito a falar sobre isso, porque o Barreto ele tem um curso de escrita. Eu vou, inclusive, dar não me agrida, Barreto, eu vou dar um micro tiro no pé no seu curso, mas eu vou me explicar aqui, você vai entender. Eu acho que é o seguinte... É bom que faça sentido. Não, claro. Eu vou ter essa delicadeza, pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu acho o seguinte, eu acho que você estudar como escrever... Primeiro, eu não acho essencial. Eu acho que pode ser extremamente importante, mas eu não acho que é essencial, né? Agora, o Barreto é um cara, por exemplo, o Barreto é um cara que ele tem muito mais técnica de escrita, a técnica teórica, do que eu, né? Só que assim, como eu nunca estudei a técnica, eu estudei um pouco depois de começar a escrever, eu meio que fiz a minha técnica. Então eu acho que, a técnica é importante pra cacete, né? Mas assim, eu acho que você consegue se virar sem técnica? Consegue. Vai ser mais difícil? Vai. Eu por exemplo, eu aprendi a escrever escrevendo, né? Mas eu acho que a técnica, então, ela não é uma regra, né? Eu acho que ela é uma ferramenta, né? Ela vai ajudar e muito no seu aprendizado. Sim, ela não pode ser regra. Um dos maiores erros de quem vai atrás desse tipo de aprendizado é tentar executar exatamente o que outra pessoa fez. Porque a gente está falando de um negócio que é uma arte, né? Mas você não está falando de uma... Você não está estudando física, que para calcular quanto tempo o carro demora para chegar daqui até lá, você tem uma fórmula e tem que ser aquela fórmula. Não. A gente, por exemplo, e isso quem pode falar melhor é o Barreto, que é o Barreto que trabalha mais com técnica, ele não tem fórmula, não existe uma fórmula. E tem muita gente, existem muitas fórmulas, o grande problema é você tem que questionar a validade delas, né? Porque o que não falta por aí são livros de escreva um livro comercial em 2 semanas, como escrever o melhor roteiro do mundo,
mundo, e não sei o que. Tem o Save the Cat, que todo mundo aqui, um monte de gente aqui adora, mas só iniciante adora. Vai falar de Save the Cat pra um roteirista veterano, o cara ri da tua cara. Porque o Save the Cat, ele basicamente, ele faz o que toda fórmula faz. É o que o Rob falou. Se você quer saber quanto tempo demora pro carro chegar do ponto A ao ponto B, você põe a distância e você vai chegar no mesmo resultado. Se você faz isso com um livro ou com um filme, você coloca, você preenche as lacunas da fórmula, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma história sempre. Não, você vai ter uma história que, assim, pela definição, é uma história, né? Ela tem começo, meio e fim, então se você seguiu a fórmula certinho, ok. Só que assim, você não tem uma história necessariamente boa, você tem uma história. Eu estava lendo uma entrevista semana passada, uma matéria que tinha os depoimentos do Murakami. É uma matéria que estava se discutindo por que ele não ganha o Nobel de Literatura e tal. E eu li, tinha uns depoimentos dele sobre indo muito além do Nobel de Literatura. E ele fala um negócio que eu achei muito legal. Ele vira e fala assim, quando eu fiz o meu primeiro livro, e agora eu não vou lembrar que gênero que era, né? Acho que era mistura de ficção com jornalismo, acho que era um negócio assim. Quando eu fiz o meu primeiro livro do gênero X, ele falou, eu fui acusado pelos outros escritores do gênero de não ter respeitado as regras do gênero. Né? Ele virou e falou assim, só que eu nem sabia que o gênero tinha regras. Então eu acho que assim, isso é a prova de que você não precisa ter a técnica para escrever. E assim, a técnica, na minha visão, é assim, ela tem que te ajudar. Né? Ela tem que ser uma ferramenta que te ajude. Cara, se você não está se entendendo com determinada técnica de construção de uma história, ignora. Acha outro caminho. Parte para outra. Não, e assim, tenta achar outra solução. Se você não está conseguindo resolver o problema, desvia. Se você, de repente, tem uma técnica que se tornou um enorme muro entre você e o final da história, desvia do muro. O máximo que pode acontecer, você tem que mexer isso na revisão depois. A técnica vira para você... Não a técnica, vamos chamar isso... Isso não é técnica, Rob. Técnica é uma... A gente só para diferenciar. O que o Rob está chamando de técnica até agora são aqueles sistemas. A técnica literária são coisas que você usa para compor o que você está escrevendo. Então, por exemplo, saber fazer narrativa em primeira pessoa é uma técnica. Sim. Então, só para diferenciar, isso é técnica. Técnicas são ferramentas que você usa para compor uma história. O Rob tem um monte de técnica. É diferente. O ponto que ele está falando, tudo que ele está falando são sistemas. São aqueles sistemas que dão ordens para você. É assim, assado. O problema é que você vai chegar no sistema, o cara vai falar, na página 170, alguém tem que morrer, porque senão você não vai ter o gás suficiente para chegar no final do terceiro ato. E aí você fica pensando, eu não quero matar ninguém na página 170. Na página 170 eu quero pôr uma história de amor, eu quero pôr uma cena de sexo, eu quero pôr uma viagem, eu quero pôr alguém descobrindo algo. E aí você vai ficar se matando porque, caramba, mas eu tenho que seguir o sistema. O sistema me força a colocar, porque o sistema diz, o guru do sistema diz que se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Minha história não vai ficar boa, o meu filme não vai funcionar. Né? O Save the Cat faz muito isso. O story também do McKay, ele faz você ter alguns pontos, uma estrutura muito fechada para como um roteiro deve se comportar. Boa parte disso é baseado em roteiros que funcionam, é baseado em estudos e tendências e tudo. Só que aí vai encontrar um problema. Porque se você acha que só cumprindo esses elementos do sistema, no final a sua história vai ser boa o suficiente para ser publicada ou para virar um filme, é aí que está o perigo. Porque você corre o risco de passar muito mais tempo se preocupando com a execução do sistema do que com a qualidade do que você está escrevendo. Então, isso é um perigo gigantesco, porque você vai ter um monte de história que tem o mesmo jeito, tem a mesma estrutura, tem os mesmos pontos de virada nos 3 arcos e, inevitavelmente, vai acabar muito parecido. E aí você tem que fazer uma escolha. Você é o escritor ou a escritora que vai escrever, que se contenta em escrever a mesma história todo mês, o mesmo fanfic da mesma série, todo mês, que sempre começa de um jeito e termina do mesmo jeito, só muda, os fatos mudam, ou você quer de fato conhecer as técnicas que te permitam criar algo novo, criar algo que tenha ritmos diferentes, que tenha ideais diferentes, que tenha objetivos diferentes. Esse é o ponto. Quando você manja das técnicas, você pode aplicar em qualquer sistema, em qualquer estrutura que você quiser. Quando você aprende um sistema, você se engessa. Mas eu não sei se ele está falando aqui de sistema, porque ele está falando... Não, ele está falando disso, porque ele deve estar assistindo um monte de curso, ele está vendo coisas de como escrever. Pode ser. Eu entendo esse seu sentimento, Mitch, porque eu já li coisas, sei lá, outro dia eu li um artigo do Chuck Palahniuk
senti um imbecil. Como é que eu nunca pensei nisso? É tão idiota e eu nunca pensei nisso. E, de fato, era um puta artigo. Então, isso acontece, mas eu acho que é bom. Eu discordo do termo burro, porque primeiro que você tá fazendo isso, você sabe escrever, você tá se dispondo a aprender a escrever, então de burro você não tem nada. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas eu me sinto assim porque quando você tá aprendendo essas coisas, mostra que você tá de fato aberto a ideias. Que você não tá fechado. Porque se você falar, se você tivesse escrito aqui, eu assisto um monte de coisa e nada me agrega, nada agrega, todo mundo só fala bobagem, eu escrevo muito melhor que todo mundo, aí eu me preocuparia com você. Mas você tá no caminho certo. Então, por mais que você se sinta, putz, eu não sei nada, entende uma coisa, o aprendizado de literatura, você leva pra vida inteira. Essas aulas que tiveram se sentir, entre aspas, burro, você nunca mais vai esquecer delas, porque elas vão te marcar. Elas já te marcaram. E você vai aplicar no seu próximo texto. Mas eu acho que você tem que ter um discernimento você tem que ter um discernimento do seguinte, a história é sua. Né? Então é assim, o cara falou um negócio lá, né? 3 caras falaram um negócio em 3 aulas diferentes, que tem que usar uma regra, a regra 12 que eles falaram que é essencial para uma história parecida com a que eu quero contar. Mas eu não curti a regra 12. Não põe. Não põe. O Barreto falou um negócio aqui, agora que o Barreto falou assim, o Hobbit tem um monte de técnica de comédia para escrever. Não sei nem se ele falou de comédia, mas na hora eu pensei em comédia. Comédia, sim. Foi, né? Porque é o tipo de texto que eu tenho mais técnica pra fazer. Cara, e mesmo no texto de cinema, Rob, os seus leads sempre começavam de um jeito, você sempre teve. Sim. Mas aí aí nesse caso, né, na comédia eu consigo enxergar como, talvez até falha minha, na comédia eu consigo enxergar isso como técnica. No texto de cinema eu enxergava mais como estilo. Porque não era um negócio, não era algo pensado, sabe? Como eu penso na comédia, quando eu tô construindo uma piada, eu enxergo a técnica ali. Né? No cinema, não. Mas enfim, só completar um raciocínio. Eu tenho, sim, um punhado aqui de técnicas de comédia, que dentro de mim aqui, eu não chamo de técnica, eu chamo de truque. Né? E fora de você chama do quê? De truque também, eu sou super coerente, Coerência é um negócio que eu prezo muito. Ainda bem, né? Pra mim são truques, né? Quando eu empaco numa piada, deixa eu abrir a minha... eu tenho uma linha tipo do Gato Félix aqui que eu abro, deixa eu ver qual truque que eu tenho que eu posso usar aqui. E assim, são truques que eu... Fábio, o Gato Félix está longe. Você tem que pegar a versão atualizada da mala do Gato Félix, que é a mala da Hermione, que é aquela que cabe tudo, que foi do Gato Félix que a Rowling tirou, tá? A mala mágica. Então, vocês desculpem, eu já tinha denunciado minha idade no negócio do Kirk, né? Agora já fudeu de vez. E esses truques eu desenvolvi sem estudar. Eu nunca estudei como se faz comédia, eu simplesmente prestei atenção. Né? Eu prestava atenção, como eu já disse aqui, eu prestava atenção em Veríssimo, eu prestava atenção em Monty Python. Eu tenho uma crônica que eu fiz que todo mundo fala pra mim, porra, essa crônica é totalmente Monty Python. Que é uma crônica que o cara descobre que está dentro de uma crônica... Puta, eu não lembro direito, é mais antigo que o do Papo de Homem, faz uns 5, 6 anos. Que o cara descobre que ele tá dentro de uma crônica e o outro personagem fica, você tem que fazer alguma coisa, porque isso aqui é uma crônica. Cara, se você trocar a palavra crônica por sketch, vira um sketch do Monty Python. Vira. E tem um tigre que entra na história, é um nonsense absoluto, assim. E eu preciso procurar esse texto, eu não sei direito onde ele tá, eu preciso procurar esse texto, eu ponho o link aqui pra vocês. Eu mando pro Barreto, o Barreto põe o link. Mas E foi um negócio que, sim, eu fiz um texto do Monty Python, por quê? Porque eu estudei como o Monty Python faz? Não, eu prestei atenção e gostei. Agora, tem coisas de humor que eu olho, eu presto atenção como é construído, eu não gosto, eu não vou usar. Mas o cara faz sucesso, mas eu não vou usar, eu não gosto de usar. É uma ferramenta que eu não gosto. Então, assim, sei lá, o Barreto usou o termo guru, né? Que são os gurus que dizem tal coisa. Cara, aí a gente cai na frase do Raul Seixas, que se encaixa de uma forma... Aqui no nosso podcast, acho que até melhor do que o Raul Seixas previa, que é assim, antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Aqui se encaixa perfeitamente. Então, assim, escreve sua história, né? Pô, mas eu... Porra... Escreva a sua história. Só subliminar. Daqui a pouco a gente vai dar um jeito de botar os perfumes da Jequiti aqui também. Agora, então é assim, porra, você aprendeu uma ferramenta que vai te ajudar? Usa. A ferramenta não vai me ajudar, eu não tô me entendendo com isso. Não usa, não é obrigado, não tem fórmula.
Que nem o Barreto falou, você tem 85 fórmulas, usa quais você quiser, você não é obrigado. O meu livro, para ser bom, ele tem que ter pelo menos 13 das 31. Não tem que ter porra nenhuma. Eu já ouvi isso também. Todo mundo que me pede conselho para escrever, fala, porra, eu não sei como escrever, eu quero escrever, mas eu não sei que história eu escrevo. Porra, a gente sempre discute isso aqui, né? A gente discutiu isso no drama, qual história você escreve, né? No drama não, desculpa, no gênero. Né? Como você escolhe um gênero. Cara, mas o conselho que eu sempre dou para as pessoas, eu vou dar aqui agora, que para mim sempre funcionou. Desde o meu primeiro texto sempre funcionou, é o meu lema. É assim, escreva a história que você gostaria de ler. Cara, e escrevendo a história que você gostaria de ler, você abre mão da obrigatoriedade de usar regras. Escreva a história que você gostaria de ler. Chega no final dessa história, depois você revisa. Se você acha que cabe uma regra ali, aqui e tal. Se você acha que essa regra não ficou boa, você muda. Pô, aí você tem a liberdade de mexer no que quiser, mas a história é sua. Faça a história que você quer ver, não se prenda a regras. Você tem técnicas básicas, como o Barreto falou. Pô, escrever em primeira pessoa é uma técnica? É. Agora, eu vou dar outro exemplo. Eu tenho um texto aqui que está começado, eu preciso pegar esse texto de novo, que é um texto que, por um motivo meu, né, um negócio que eu pensei, eu não quero abrir muito sobre ele aqui ainda, porque ele ainda está muito cru aqui. Ele é narrado em primeira pessoa, no presente. Então, porque todo livro é narrado no passado, né? Eu estava andando na rua, tal, não. Estou andando na rua quando acontece tal coisa, não sei o quê. Aqui tem um monte disso, Aqui então, tem bastante. E daí eu estava escrevendo e tive curiosidade, eu falei, cara, deixa eu ver qual é a receptividade desse tipo de coisa. Cara, eu entrei nos fóruns, assim, descompromissado, no Google mesmo, e as pessoas falando que isso não é literatura e não sei o quê. Mas, desculpa, eu não vou mudar minha história por causa disso, cara. Não vou mudar minha história. Na minha história, eu tenho um porquê de falar isso, que não vai ficar, em momento algum, da história. É simplesmente do jeito, é simplesmente a história que eu quero contar, ela fica melhor em primeira pessoa por um motivo que eu acho que existe. Pra mim é suficiente. Pra mim é suficiente. Então, assim, você tem que ter, basicamente é o seguinte, as ferramentas, chame de ferramenta, chame de truque, chame de regra, né? Elas têm que servir para a sua história. Agora, a sua história jamais tem que servir para justificar uma ferramenta. Né? A ferramenta, ela trabalha para a história, não é o contrário. Mas o cara falou que todo mundo tem que usar isso. Cara, você vai usar isso então só para provar que o cara tá certo? Porra, se não vai ficar bom, não usa. Exatamente. Ou, eu acho que vai ficar melhor na minha história se eu pegar a coisa que ele falou, a ferramenta que ele falou, o sistema que ele falou, e trocar e inverter tudo. Cara, vai ficar melhor na sua história? Porra, eu acredito em você. Vai lá e faz. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar futebol. Eu quero jogar futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Beleza, o que você faz? Porra, eu pego a bola, eu faço embaixada, eu acho que eu tenho um puta de um talento, eu sei cruzar na área. Bom, beleza. Cara, você vai ter que aprender tática. Você vai ter que aprender as regras. E não é assim... Você tem que aprender posicionamento. Exatamente, você vai ter que aprender você não tem que aprender só a chutar a bola, né? Você tem que aprender o que é defender, o que é marcar por antecipação. Você vai ter posicionamento, que nem você falou. Então, assim, a ferramenta ela ajuda muito. O que eu estou falando ela não é obrigatória. Né? Você consegue escrever sem a ferramenta? Consegue. É Sim. Muito mais fácil escrever se você tiver truques, ferramentas. É muito mais fácil. Porque aí entra uma coisa que é o seguinte, por exemplo, eu e o Rob, a gente aprendeu na porrada de redação. Foi. Né? A gente não teve muito tempo para ficar, olha, vai ali estudar um pouquinho, depois você volta aqui. Não, no meu caso foi assim, jogaram um manual de redação na minha frente. Sério, foi assim que eu aprendi. Tava no primeiro ano de jornalismo, não tinha escrito uma linha na faculdade, a gente só começou a escrever no segundo ano. O primeiro ano era só gramática, porrada, filosofia, antropologia, umas loucuras. Peraí, um parênteses, só para situar o ouvinte. Eu não tenho, o ouvinte não sabe disso, eu sou formado em publicidade. Né? Então, assim, o Barreto ele teve uma faculdade que ele começa de um curso básico de comunicação, de filosofia e tal, e aí ele começa a ter as aulas práticas onde, sei lá, acredito que 80% do que você fazia nas aulas práticas era jornalismo escrito. Eu fazia rádio também, era 70% escrito, aí então, tinha rádio, escrito, TV... Né? 70% escrito. Cara, quando eu saio da parte básica ali, que é teoria da comunicação, filosofia, Os 2 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos, exatamente. Quando eu chego na parte teórica, cara, o meu tempo ele é dividido, a minha grade, ela é dividida de uma forma quase equitativa em escrever, design gráfico, que eu não fazia porra nenhuma disso, tinha um cara que fazia tudo pra mim, escrever, design gráfico, rádio, TV, cinema, planejamento e mídia.
Então, assim, pra você escrever era 70%, pra mim era tipo 15%, né? Pois é. Então, não adianta, a gente aprendeu ali, que nem você falou, com os pés no peito a gente aprendeu. Mas assim, eu fui pra faculdade, eu tive tudo isso, mas eu já falei várias vezes, em vários lugares. A minha faculdade de jornalismo foi a redação do Estadão. Eu fiquei 4 anos lá tomando porrada pra caramba e aprendendo na louca. Mas onde eu queria chegar com o negócio da faculdade foi assim, eu cheguei no jornal, jogaram o manual de redação estilo do Estadão na minha frente e foi assim. Leia até amanhã, né? Não, assim, leia uma vez, ok. Leia de novo, ok. Então, depois que você lê a terceira vez, a gente começa a pensar se você pode fazer alguma coisa. E foi assim, eu decorei o livro, e eu decorei um monte de regra, um monte de técnica, porque o Estadão e a Folha, os jornais, eles têm um jeito específico de escrever, né? Eles têm os manuais, então você tem que seguir o manual, você é obrigado. Ali não tem escolha. Sim. Pode ser estilo, você pode ter estilo, você pode ser criativo, mas o lead é um lead, né? O que, quando, onde, como, por quê. Se você não responder isso no primeiro parágrafo, você toma um soco na cara. Você tá fora. Você tá fora. Não tem o nariz de cera. O que é o nariz de cera? É de revista, né? Enquanto pensava na vida depois do velório de sua mãe, Marlon Brando preferiu andar de bicicleta pelos canyons de Santa Mônica. Não, é assim, a história é Marlon Brando, ator de Apocalipse Sinal, lança filme novo no qual ele vive um chefe de máfia. Sim. Bom, essa é a matéria. Se você não colocar isso, você pode florear um pouco, mas essas informações têm que estar ali, né? A revista, o texto de revista já tem espaço pro chamado nariz de cera, que é aquela abertura floreada ao extremo, super criativo, bonitinho. Enfim, os caras me jogaram o manual e falaram, aprende. Então, eu aprendi a escrever assim, você tem que começar o texto assim, você tem que fazer uma aspa desse jeito, você cita a pessoa desse jeito. Então, eu comecei a aprender um monte de técnica, né? Então, foi assim. E aí, o que eu vejo na questão, respondendo a pergunta do Mitch, falando um pouco do curso e dando o meu ponto nessa questão toda. Eu acredito muito que você tem 2 tipos de escritores. Você tem o escritor que realmente se segura sozinho e que vai escrever o que for, que vai, enfim, que tem que seguir o caminho sozinho. Porque tem gente que simplesmente não consegue trabalhar com ninguém, ponto. Né? Você tá ali, você quer descobrir seus caminhos. Que é meio que a gente fez, que é todo mundo que bate no peito e vai sozinho até o final. O grande problema é que é o seguinte, a gente teve o quê? Mais de 15 anos para aprender a fazer isso. E aprender dentro de um trabalho, né? Ou seja, você não tem muita margem para erro ali. Exatamente. Então, a gente aprendia porque não tinha opção. Se não aprende, perde emprego. Quando você está escrevendo, na maioria dos casos, você tem um outro emprego. Que, aliás, a primeira coisa que todo mundo fala aqui, e eu repito, nunca largue o seu emprego diário para falar, vou virar escritor agora. Não, ganha dinheiro primeiro. Exatamente. Fique rico, depois você grava. Depois você faz isso. Mas, enfim, o que eu queria chegar é, tem esse cara que vai fazer sozinho, porque ele tem o ritmo dele, ele quer aprender no ritmo dele, ele acha que aulas não funcionam para ele, e, cara, tranquilo, né? Que ler manual, que estudar a estrutura não é para ele, tranquilo, vai na sua. Só que é uma curva de aprendizado diferente. Né? De onde vai vir o aprendizado? Vai vir na hora que publicar um livro e ele for super elogiado porque você acertou, e o seguinte, você vai ser super detonado porque ninguém gostou dos novos testes que você fez. Então, isso acontece, isso não tem nenhum problema, isso faz parte do processo. Então tem esse processo. O cara que quer aprender tudo na cara e na coragem, dando porrada. Beleza. E aí tem o cara que quer acelerar o processo, que quer aprender esses macetes mais rápido e que quer evitar fazer besteira. Cara, eu sempre quis que tivesse alguém na redação que evitasse que eu fizesse besteira. Eu sempre quis que tivesse um mentor da vida que chegasse lá e falasse, faz isso aqui, faz... Sabe, é uma ideia que vem do cinema, é uma ideia meio romântica, mas porra, era tudo que eu mais queria. Ter alguém pra me acompanhar nesse processo, pra chegar lá e falar, vou te ensinar essa merda. Ó, você errou aqui e tal, faz esse negócio melhor, blá, blá, blá. Porque editor não faz isso, o editor te caceta. Olha, o texto tá uma merda, reescreve, sabe? É assim, então, eu vejo que cada escritor tem a sua demanda, essa demanda tem que ser respeitada, só que tem um cara que, pelo que eu vejo do texto do Mitch, parece que ele tá tentando ser esse cara, ele tá querendo aprender o máximo que ele pode, e eu acho isso super válido, porque o que não falta por aí são materiais didáticos super bons, sabe? Eu acho que... Eu tava olhando aqui de novo o e-mail do Mitch, eu acho que a gente focou na frase errada, porque a pergunta do Mitch ela tem 2 frases, e a gente estava focado em o quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do eu escritor. Eu acho que isso a gente conseguiu responder, que é o seguinte... Ajudar, ele pode ajudar. Atrapalhar, ele não vai. Desde que você tenha o bom senso de, como eu disse, isso aqui não funciona pra mim, deixa de lado. Né? Eu acho que você tem que ter o bom senso aqui de virar e falar assim, cara, isso aqui vai me ajudar me dando coisas que eu quero pra mim.
O que eu não quero, não necessariamente sou obrigado a seguir. Exatamente. E aí a gente cai na segunda frase, que eu acho que é a mais importante dele, que é assim, a cada aula que eu assisto, eu me sinto mais burro do que a anterior, apesar de acontecer algumas ideias legais. Mitch, o conselho que eu dou pra você é o seguinte, foca nas ideias legais. Né? Ah, mas o cara falou um negócio que eu não entendi, porra, eu acho que eu não tenho jeito pra isso. Não, talvez você não tenha jeito pra aquela regra, ou pra aquilo que foi falado naquela aula. Mas eu tive uma ideia legal. Porra, tá aí, então a sua aula já foi boa, cara. A sua aula já foi boa. Né? Então, assim, eu acho que eu nunca fiz um curso, né? Eu acho que como qualquer curso, aliás, não é como qualquer curso, porque física é o que eu falei. Física você tem uma fórmula, química você tem uma fórmula, você tem que seguir aquilo. Agora, como é um negócio muito mais aberto, é uma arte, você tem que ter o discernimento de virar e falar assim, eu não quero fazer assim. Né? Esse cara tá falando isso de um jeito, ok, ele tá falando pra ele, funciona e tal. Eu não sou obrigado a usar isso na minha história. Agora, porra, na terça-feira passada ele falou um negócio que eu achei do caralho, isso eu quero usar. Escolhe as regras que você quer, escolhe as ferramentas que você quer, né? Você tem uma caixa de ferramentas que o curso te dá, né? O curso, o estudo, você tem uma caixa de ferramentas. Eu quero botar um quadro na parede. Cara, se você conseguir botar esse quadro não usando um martelo, usando um alicate que você aprendeu a usar no curso, porra do caralho. O que importa é o quadro ficar na parede. Exatamente. Agora o cara fala, não, mas tem que ser um prego, então tem que ser um martelo. No caso do quadro, sim. No caso da sua história, não. No caso da sua história, pode ser um alicate. Pode ser um arame. Você faz o que você quiser. É a sua história. Então, assim, Mitch, o recado que eu dou pra você, antes de passar a palavra pro Barreto aqui, é o seguinte. Não se assuste, cara. Ah, eu assisti uma aula e me senti burro. Então... Não se assuste com isso. Cara, talvez o cara esteja falando um negócio que ainda esteja além de você. Talvez. Não vou negar isso. Ou talvez ele esteja falando um negócio que não significa nada pra você no que você pensa como escritor. E não porque você pensa de forma errada. É porque você está escrevendo no seu universo, no universo do cara, aquilo funciona. E eu garanto pra você que se for algo extremamente importante, se for algo que você vai ter que usar mais cedo ou mais tarde, cara, se você pegar as outras, as que você gostou, que você aprendeu, a que fez, nas suas palavras aqui, acontecer ideias legais, cara, o seu aprendizado, você vai começar a botar em prática, o seu aprendizado ele vai ser mais orgânico, né? Ou seja, em algum momento você vai aprender por conta própria aquilo que 2 anos atrás o cara falou e fez você sentir burro. De repente você vê, você fala, porra, tô fazendo aquilo. Então, assim, parece utópico o que eu tô falando, mas não é. Escrever é muito prática também, né? No momento que você coloca em prática, você vai vendo as ferramentas que te importam, as ferramentas que não te importam, as que você se sente mais confortável usando no seu texto, né? É prática também. Então não adianta você sair da aula e falando assim, me senti burro, né? Pô, o cara falou um negócio, pô, me senti mais burro hoje do que semana passada, e semana passada eu já tinha me sentido burro. Cara, calma, senta, escreve, começa a desenvolver sua história, brinca com o personagem aqui, brinca ali, não se pressione, basicamente é isso, não se pressione a tentar absorver e principalmente utilizar tudo que foi falado na aula, não faça isso, né? Use o que você se sentir confortável, o que importa é você sentar e escrever. E complementando tudo isso que o Rob falou, e aí eu queria já chamar a atenção para 2 coisas, que assim, eu tô dando um curso, certo? Na verdade, eu considero até que o Gente que Escreve é meio que um curso, né? A gente tá falando um monte de coisa. Outro dia mesmo chegou um cara que falou, tem umas coisas que vocês falam, eu não lembro quem foi agora, eu só citando seu e-mail, mas não lembro quem é você, obrigado por ter escrito. Ele falou assim, tem algumas coisas que eu pensei assim, esses caras falam umas coisas que, pô, eu já faço assim, mas outras, porra, não tinha pensado nisso. Falei, é exatamente isso, esse e-mail, ele resume tudo isso que o Rob falou. Exatamente. Que é pegar o que funciona você usa, o que não funciona, guarda como referência. Porque em algum momento você vai tentar fazer aquilo e aí vai vir na sua cabeça, pô, aquilo presta ou não. Mas enfim, eu tô dando curso. E como é que eu vejo a vantagem nesse curso? Eu, por exemplo, teria muito. Isso é vender o peixe, mas não é, e eu sou sempre sincero nessas coisas. Eu queria muito, como eu falo falando do mentor, eu queria muito ter recebido alguma orientação, além de um livro na minha frente, de um manual, se vira, né? Porque acabou demorando para eu começar a escrever bem. Demorei, anos. Pelo menos eu acho que eu comecei a escrever bem no meu 4º ano. Comecei a escrever mais ou menos bem. Que seria o seu último ano de Estadão. Meu último ano de Estadão, e aí fui pro JT, e enfim, mas foi o ano de faculdade e o último ano de Estadão. No meu 4º ano eu comecei a escrever um pouco melhor, comecei a receber elogios pelo que eu tava fazendo. Até então eu tava cumprindo tabela e eu tava aprendendo a botar um tijolo em cima do outro.
Se você pega, e aí foi como eu vi essa mensagem do Meet. Se você pega e decide fazer um curso, seja lá qual ele for, ok? Faz o que você achar melhor, que tiver mais a ver com você, ponto. Seja lá qual for o curso. E isso já mostra que você, quer acelerar o seu processo. Exatamente. Você quer aprender o máximo, é por isso que vai para a faculdade, certo? É por isso que a gente vai para a faculdade, para aprender uma profissão. Às vezes você foi fazer administração, porque era o que precisava e era o que dá dinheiro, e você quer escrever. Tá, faz um curso de escrita. Tem um monte de curso online, eu tô dando um curso, tem cursos presenciais, tem poucos cursos no Brasil, tem muito curso aqui. Se você sabe inglês, olha para isso, tem um monte de opção, né? Se você tiver tempo e dinheiro para investir, procura essas opções. Elas existem, elas estão por aí. E eu sou muito mais, eu recomendo muito você fazer um curso que tem um processo gradativo que te ensine as técnicas do que fazer um sistema. Eu não gosto de sistema. Eu fui tentar escrever um roteiro com um roteirista aqui, o cara encheu meu saco, queria aplicar o Save the Cat, fui lá, comprei o Save the Cat, fiz tudo e hoje eu olho para todo o resultado daquele trabalho. Foi fantástico. Aprendi um monte de coisa. O sistema não foi útil para mim. A história me soou enlatada. Não foi boa. Eu olho para ela e falo, não gosto dessa história. Eu tô refazendo agora de outro jeito. Eu segui o sistema. Segui o sistema inteirinho. Chegou no final, eu descartei. Falei, ok, foi um bom processo, agora eu preciso refazer de novo com o que eu acho válido daqui. Então, você já está querendo acelerar o seu processo, você quer aprender com alguém que sabe, baseado em técnicas que você gosta, porque você lê o cara, porque você assistiu um filme do cara. Por que um monte de gente vai ver palestra do Michael Bay? Michael Bay faz milhões de dólares com os filmes dele. Então, ele sabe fazer filmes comerciais. Eles são bons ou são ruins? Isso não vem ao caso. Não é o que está sendo discutido aqui. As pessoas querem a técnica do Michael Bay para aplicar nos filmes dela. Ponto. É isso que baseia todas as palestras, workshops e cursos no mundo. Você admira o cara, você acha que o cara tá falando faz sentido para você quer aprender com ele. Ponto. É isso que acontece. Então, é isso que eu tô fazendo com o curso que, inclusive, eu lancei essa semana. É o curso chamado Conte, que é o curso online para técnicas de escritores. O link tá aí na descrição. Você pode assistir o vídeo que explica tudo que vai ter nesse curso. Tem todas as informações sobre o curso. E se você quiser fazer, essa primeira turma está aberta até o dia 31 de outubro, até o Halloween, tá? Porque as aulas já começam no dia 2 de novembro, então você tem até o dia 31 para se inscrever nesse curso. E aí, o que eu, baseado em tudo isso, e foi até legal o Rob ter falado esse monte de coisa, porque começou a me fazer, não repensar, mas ir além de algumas coisas que eu ia fazer no curso, e eu queria, assim, falar por que eu acredito nesse tipo de atitude? Não é porque eu estou fazendo, é porque alguém precisa fazer. O Brasil não tem estrutura para ensinar escritor. Aqui, todo mundo que quer não entrar... tem estrutura, não tem vontade. É diferente. Não tem vontade. Porque aí vai entrar na vontade política, caramba. Isso. Aqui, como isso é um negócio, e todo mundo que é roteirista e escritor quer vir para Hollywood escrever roteiro, o que acontece com essa cidade? Tem um monte de curso para escritor e para roteirista. Por quê? Porque é uma necessidade de mercado. Existe um mercado que vai consumir o que esses caras estão escrevendo. Bom, então o cara vai lá, investe, aprende e tenta ganhar o dinheiro dele. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, como o Brasil não tem essa estrutura, e cara, como eu passei anos atrás disso, nunca achei. E achei uns picareta aqui e ali, acabei não fazendo e deixei quieto. Aí hoje você percebe que tem essa geração fantástica, gigante, de gente. Pô, Rob, tem 2.000 pessoas inscritas no Escreva Sua História. Você sabe o que são 2.000 pessoas que querem escrever? 2.000, tô falando de 2.000 pessoas. Me fala se isso não é um mercado... Não é um puta indicador, né? Não é um puta indicador de mercado. É fantástico, quer dizer, no momento que você tem 2.000 pessoas que querem escrever, que querem aprender, que nem o Meet, pô, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu tô tentando fazer a minha parte. Não quero transformar o mundo, não quero salvar a vida de ninguém, mas eu quero fazer a minha parte em botar toda essa experiência que eu tenho de 17 anos como editor, como jornalista, como correspondente, escritor, roteirista, escambau, pra mostrar pra essa geração... Como usuário de Word, né? Como usuário de Word, como heavy user de Word. Heavy user de Word, mostrar pra essa garotada que tá saindo de Harry Potter, que tá saindo de Percy Jackson e tudo, e mesmo pra nossa idade, galera que nunca encontrou um jeito de organizar as ideias e, ok, como eu escrevo isso aqui? Eu não tenho tempo de ler 17 livros. Não, faz um curso, esse curso vai durar 4 meses, faz esse curso, no final do curso, quem fizer vai ter um livro pronto. Se você seguir as métricas que eu criei de escreva tanto por semana, no final você vai ter um livro bom pronto. Porque na hora que alguém
alguém tá te dizendo, não faz isso, não faz aquilo, assim, esse negócio aqui você pode fazer assim, assado, te dá opções, você vai escolher sem ter que ficar chutando. Na hora que você tira o chute, a sua produção aumenta. E aí entra no que o Rob falou. O que um aumento de produção faz com você? Você vai escrever melhor. Por quê? Você vai ter praticado, você vai ter colocado essas ideias no papel seguindo um programa, seguindo uma lógica. Se essa lógica vai ser perfeita para você, é outra história, mas você vai tirando o que tem dali, vai pegando as informações, vai escrevendo, vai aprendendo com isso, e quando você menos espera, você está concluindo livros. E eu já falei pro Rob isso uma vez, a maior cagada que muita gente que está começando a escrever faz, e ele mesmo falou, né, tem um amigo dele que sempre falou, tem a carreira literária que durou 3 linhas, porque nunca terminou. E cara, o fato de você terminar, o fato de você conseguir entender a estrutura, porque eu acho que a coisa, quer saber? Você não precisa fazer curso nenhum da vida, se você não tiver tempo para fazer nada de curso literário. Aprende uma coisa, aprende estrutura, aprende a ler estrutura de livro e de filme. Na hora que você aprender isso, você vai começar a ler essa estrutura em tudo que você assiste ou lê. O que vai acontecer? Você vai assimilar essa informação. Na hora que você assimilar, o seu texto muda. Ponto. Sabe, essa é uma das coisas que eu ensino. Sabe, a gente vai, sabe, eu acho que é muito legal esse negócio de você ter as técnicas. Eu acho muito válido essa ideia de você procurar se aprimorar. Uma amiga minha, a Janaína, qual é o nome dela? Eu vou citar o nome direitinho. Ela é ouvinte da gente e ela faz parte, ela tem um grupo no Facebook, vou recomendar aqui, um grupo chamado Clube de Autores de Fantasia. O link está aí na postagem. É o melhor grupo de discussão de Facebook no qual eu participo. Gente séria, um bando de autor legal, pessoal, muitos iniciantes, mas gente que está com vontade e que está disposta a não só ficar divulgando o próprio trabalho, mas aprender. Então, a Janaína Pim, ela é uma das integrantes, e ela me fala, eu estou investindo na literatura como uma nova faculdade. Eu estou investindo como uma coisa séria porque eu quero aprender e eu quero escrever. Como uma carreira, né? Carreira. Como uma carreira. É como se ela estivesse fazendo uma faculdade. Então, ela já fez uma porrada de curso que ela me falou e ela continua fazendo, ela continua aprendendo as coisas porque ela se transforma a cada um deles. E cada curso que você faz, cada aula relevante pro seu momento, não adianta você fazer uma aula de computação hoje se você não quer, de programação, se você não quer aprender a programar. Né? Mas se no momento você quer escrever, você vai fazer uma aula de escrita, essa aula vai agregar de uma maneira ou de outra. Ou você vai pensar, pô, isso não faz sentido para mim, não vou fazer isso, né? Não vou aplicar essa ideia, essa técnica, o que for, ou, putz, isso faz muito sentido para mim, eu vou tentar. Então, cada aula dessa transforma o cara. E a Jana me fala isso, cara, e eu acho que ela tá super certa, que você tem que investir. Eu sou muito contra, e a gente falou disso na questão de ler sempre. Eu não entendo um escritor que não gosta de ler, ou um escritor que não quer se aprimorar. E, sei lá, a pessoa tem 19, 20 anos. Você não sabe tudo. Ah, não, exatamente. A gente acha que sabe tudo. Eu achava que eu sabia tudo quando tinha 20. Hoje eu sei que eu não sabia nada. Ah, é papo de velho? Mas, porra, é real, sabe? E então, eu incentivo muito quem quer fazer as coisas. Enfim, provavelmente você que está ouvindo esse podcast, você quer, né, evoluir na sua escrita e fazer esse tipo de coisa. Então você já está no bom caminho. Mas sei lá, eu acho que cursos são bons, sabendo usar, tendo discernimento que o Rob falou, né? E... eu acho o seguinte, cara, completando aqui o que você falou, voltando pro meu exemplo, né? Eu gosto de pensar que eu tenho habilidade de escrever comédia. Eu gosto de pensar, mas o termo é esse, eu tenho habilidade de escrever comédia. Porque eu me conheço, isso é um defeito que eu tenho meu, que assim, se um dia eu botar na minha cabeça que assim, eu escrevo comédia bem pra caralho, puta, eu me conheço, eu nunca mais vou escrever nada na vida. Sabe, cheguei onde eu queria. Sabe, eu vou desmotivar. Então assim, eu gosto de pensar que eu tenho habilidade de escrever comédia. Como eu disse, eu tenho 5, 6, 7 truques que eu uso, que eu desenvolvi sozinho e que isso me dá uma habilidade de escrever comédia. Ok. Isso não quer dizer que eu acerte sempre. Isso quer dizer que eu consigo usar esses truques e chegar num texto, parto do lado do começo, chego no final dele fazendo comédia. Quantos anos eu demorei pra aprender esses truques? Eu aprendi essa porra sozinho. Quantos anos eu aprendi? Demorei pra aprender a usar, a entender e usar esses truques? Pô, eu escrevo comédia mais de 10 anos. Uns 10 anos, né? 8 anos, 10 anos. Se eu tivesse um curso ou uma videoaula ou um manualzinho de como escrever comédia, eu teria usado tudo que eu vi nesse curso? Provavelmente não, né? E não porque metade do que ele falou é bobagem. Não, porque talvez eu nunca tivesse usado ou ainda não tivesse usado. Agora, o mais importante é, se eu tivesse esse curso, eu teria aprendido esses truques, ou alguns deles, que eu demorei 8 anos, 9 anos, 10 anos para aprender. Eu teria aprendido mais rápido a dominar a técnica deles? Mas com certeza, né? Com certeza. Você concorda? Eu concordo. E sabe aquela história do se você fizer alguma coisa por 10 mil horas, você fica bom nela? Exatamente. É a mesma coisa.
Só que assim, eu acho que se você fizer uma coisa por 10 mil horas, você fica bom nela. Só que se você fizer uma coisa, você aprendeu uma coisa durante 2 mil horas e fizer por 4 mil horas, muito mais bem aproveitadas que as primeiras 4 mil horas das 10 mil que você fez sozinho, você já resolveu com 6 mil horas. Né? Exatamente. Então, é meio que um shortcut, né? Como que é o nome disso? Um atalho. É um atalho. Não, mas você definiu Cara, muito bem. Ele não é um negócio que vai ensinar. Um curso não vai ensinar você a escrever. O que vai ensinar você a escrever é prática. Mas você definiu muito bem. Ele acelera o aprendizado da coisa. Né? Porque você tem um cara. Não tem muito mistério, né? Você tem um cara que já usa a técnica falando sobre a técnica. Exatamente. Porra, não tem como dar errado nisso. Pois é. Então, é a famosa. Resumindo toda essa quase hora de conversa, é o seguinte. Todo aprendizado é válido. Ponto. O fato de você querer aprender já mostra que você está num caminho melhor que muita gente que acha que já é dona da verdade. Não. Você tem que aprender, seja lá o que for, sabe? Você tem que ter a humildade de falar, eu não sou tão bom nisso, quero melhorar, quero aprender. Vai procurar quem sabe mais. Pronto, é assim. É assim que se aprende, é assim que todo mundo faz, é assim que eu faço, é assim que o Rob faz. Exatamente. Sabe? Grandes escritores leem uns aos outros o tempo inteiro porque eles querem saber o que os caras estão fazendo e como os caras estão fazendo. Cara, O George Martin e o Orson Scott Card, eles continuam aprendendo porque eles querem saber como é que a concorrência está trabalhando. Cara, eu tô numa fase faz uns 20 dias que eu tô escrevendo muito pouco, que eu tô numa fase muito mais de absorção do que de produção. Eu tô lendo muito e tô escrevendo muito pouco. Não sei se é uma necessidade quase inconsciente de reciclar um pouco, mas eu tenho... Pra mim sempre foi... Eu sempre não, né? Mas normalmente o meu padrão é eu escrevo muito mais porque eu escrevo durante o dia e eu leio à noite antes de dormir. Cara, eu não tenho escrito, e assim, é consciente, eu tô totalmente em paz com isso, sabe? Não fico me pressionando, caralho, eu preciso escrever, puta, pelo amor de Deus, não escrevi nada ontem. Não, eu tô numa fase, eu quero ler um pouco, eu quero arejar um pouco pra começar a buscar ideias novas. Então, assim, porra, pra mim, a gente já discutiu isso, esse exercício de leitura, ele é vital pra quem quer escrever. Né? Exatamente, com certeza. Né? Falando outra coisa que eu já falei aqui, eu aprendi a fazer crônica lendo Veríssimo. Né? Eu demorei 5 anos, 6 anos, 7 anos fazendo crônicas com o que eu tinha lido no Veríssimo, tentando botar o que o Veríssimo fazia, tentando usar as mesmas ferramentas. Agora, se eu tenho aí o Veríssimo falando pra mim, cara, eu faço isso assim, assim, assado desse jeito, porra, eu não ia ficar 7 anos, eu ia ficar 2. Com certeza. É aquilo que eu falei aqui, você tem o cara que domina a técnica te explicando como usar a técnica. Porra, não tem como dar errado, a não ser que você não queira essa técnica em especial, aí você espera os próximos 10 minutos que o cara vai falar algo decente pra você, né, algo que seja útil pra você. Mas, porra, não tem como errar nisso. Né? Mas duvide sempre daquilo que o Barreto falou, né? Escreva um best-seller em 20 dias. Não, esquece, duvida disso. Duvida disso. Isso é caça-níquel, cara. E você tem que ver a proposta da coisa, né? Porque, por exemplo, eu defini um período de 4 meses para a pessoa escrever um primeiro rascunho do romance no curso, no Conte. Uhum. Porque 4 meses dá. É um tempo razoável. É um tempo razoável. Se você escrever a proposta é 1 hora por dia, você vai receber 1 aula por semana com uma tarefa e uma meta semanal. Você assiste a aula, faz a tarefa e escreve. E se você escrever isso, você chega lá. Porque o grande ponto é primeiro estruturar, saber direito para onde você está indo, fazer as perguntas-chave primeiro, e aí começar a executar, e vai ter acompanhamento, não sei o quê, mas eu acho muito, porque eu já escrevi livro em menos tempo, já escrevi livro em bem menos tempo, eu já escrevi coisas do tamanho de livros em bem menos tempo, só que eu já tenho prática e tudo, 4 meses, pô, você pode ver, rever, você pode pedir auxílio, você pode reescrever algumas coisas, e no final você vai ter concluído, e aí você olha para ele, ok, onde é que eu errei? Eu errei aqui, refaz. Onde é que tá bom? Isso aqui tá bom, então isso fica. Você começa a sacar o processo inteiro. Como é que você faz para aplicar as técnicas, sabe? Eu acho que isso é muito interessante para guiar, especialmente quem tá perdido. E, cara, tem muita gente que tá perdida, tem muita gente que tem uma puta vontade, porque assim, eu vou fazer uma defesa de causa aqui. E essa causa é maior que curso, maior que qualquer coisa. Eu sou contra quem paga para publicar. Sim. Eu não gosto. Eu sempre fui contra essa questão do eu não fui aceito por ninguém, eu vou lá e vou pagar 20 mil reais para ser publicado. Cara, não é o caminho, sabe? Eu acho mais honesto você pegar e imprimir sozinho, pagando do seu bolso 5 mil reais, imprimir 100 cópias do livro
e tentar fazer isso girar alguma coisa do que você pagar para uma editora. Porque eu acredito muito que se você tem uma boa história e se você escrever direito, o editor não tem por que dizer não. E se um cara disse não, outro vai dizer sim. O problema é que tem um monte de gente que chega nas editoras com um livro que escreveu sozinho, sem estudar nada, que saiu da cabeça, passa por um revisor que é amigo, chega na editora, o editor olha, pô, isso aqui não presta. E isso é uma coisa que eu já escrevi muita bobagem na vida. Antes de parar e falar, eu tenho que aplicar coisas, eu tenho que me aprimorar. E esse é o problema. Aí você chega, você vai lá, vai gastar 20 pau e ainda publica um livro ruim, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque o que acontece com a editora aqui que te cobra? Ela vai te distribuir? Vai. Seu livro não estourou, seu livro vai sumir. E você já pagou o investimento da editora. A editora não vai perder nada, porque você já pagou. A editora empatou ali. Quem vai perder é você. Você vai falar, eu sou um autor publicado. Era só pra falar, sou um autor publicado? Enfim, eu não... Isso, de novo, eu não tô... Eu falo, com ou sem curso, eu já falava isso. Eu acho que isso é uma prática bizarra e essa realidade só devia fazer com que a gente, como escritor, que a gente se esforçasse mais ainda. Olha, então eu vou ter um texto melhor ainda para que o editor não possa recusar. O objetivo tem que ser isso, tem que ser escrever bem, tem que ter uma baita história. Não é, então vai de qualquer jeito. Eu vou publicar isso aqui porque eu acredito nessa história. Só você acredita às vezes. Se o editor não acredita em você, você está sozinho. É importante que você convença o editor. Isso faz parte do ato de ser um escritor profissional. Sem o editor, você vai ficar publicando sozinho. E é bom que você tenha um monte de fã. Porque senão, como é que vão saber que você lançou? Aí você vai ter que gastar dinheiro com o Facebook, você vai ter que ficar investindo em tudo isso. Se você tem uma editora, o seu livro vai para a loja, o seu livro vai ter um tratamento melhor. São os dois lados? Tudo bem. A gente fala depois, inclusive, de ser independente ou não. Mas publicação independente não é uma coisa necessariamente ruim. Só que você tem que investir, mesmo assim. E eu sou muito mais. Publica independente na Amazon. Publica sozinho. Contrata um revisor, um capista. Publica sozinho, mas não paga para essas editoras caça-níquel. Porque isso daí é uma puta de uma sacanagem. Vamos deixar essa pauta para outro programa, que essa pauta é muito grande. Vamos deixar para outro programa. Pois é. E a gente volta já. Muito bem, fechando essa edição do Gente que Escreve, nós vamos fazer aquela brincadeirinha do Writing Prompt. O que é isso? Nós vamos dar 3 elementos e você escolhe um gênero e escreve uma historinha, alguma coisa e manda pra gente, ou publica nos comentários desse episódio. Tá, Rob, a semana passada eu comecei e essa semana você começa. Qual o seu elemento? Janela. Janela, ok. Chuveiro. Chuveiro. Então você tem que escrever tá na mão. Tá? Escreve um texto, uma história, uma crônica, um diálogo, o que for, usando uma janela, um chuveiro e o gênero você escolhe. Tá legal? Publica aí. Galera, esse foi o Gente que Escreve dessa semana. Siga-nos os bons nas redes sociais. Eu tô no Twitter com @SOSHollywood. Rob? Com Rob Gordon, _SP. Você viu o que eu fiz dessa vez? Eu não falei pra não errar. Porque no último programa... Ele gaguejou, ele falou umas 8 arrobas diferentes da minha. Ele tá no SP, Rob Gordon, arroba. Rob, arroba. Ele errou tudo, todas as vezes. Todos os links das nossas redes sociais, os textos do Rob, dos meus e-books, dos meus cursos, o nosso Facebook, tá tudo aí na descrição desse post. Se quiser achar a gente no Facebook mais rápido, é só procurar por Gente que Escreve e curtir a nossa página. Tá legal? Gostou do programa? Recomende pros amigos, mostre pra todo mundo, vamos fazer com que a nação escritora cresça cada vez mais. Tá legal, galera? Esse foi o nosso programa dessa semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
3, 2, 1, gente que escuta de número 6. Não, é gente que escreve, gente que escuta são os Puta ouvintes. que pariu! Droga, eu sei por que eu erro isso. Que a minha cabeça... Barone, põe isso no Não, feed. droga. Parece que eu faço de propósito. Vamos lá. Olá, eu sou o Barone, editor do Gente que Escreve. Eu tô gravando esse áudio aqui para contextualizar vocês que vocês vão ouvir aqui agora nos bloopers deste episódio. Quando eles dão uma pausa um pouco mais longa durante a gravação de algum episódio, cada participante se comporta de um jeito diferente, não é mesmo? Neste episódio aqui eu vou mostrar para vocês o que o Barreto faz nessas pausas. Ele fica fazendo umas coisas tipo isso aí. Gravando. Deixa eu Solta ver aí. se aqui tá tudo bem. Aqui tá gravando e aqui tá gravando. Ok. Eu nem parei, eu desencanei. Barone, desculpa, eu esqueci de pausar tudo. Putz, nossa. O que eu fiz de merda?